Fala galera, tudo bem? Luiz Primandade aqui na área para falar um assunto muito importante para vocês, que é relacionado à educação física escolar. Muitos professores me perguntam nas mídias sociais se devem ou não autorizar os seus estudantes a irem para a quadra, a irem realizar atividades, exercícios físicos. Beleza? É importante a gente ressaltar que a educação física não é só ir para a quadra, né? Existe todo um contexto aí da educação física escolar e também sabemos que na nossa realidade segurar o aluno só dentro da sala de aula não vai ser uma tarefa fácil, mesmo que essa aula for uma aula intertextualizada, se for uma aula lúdica, uma aula divertida, só dentro da sala de aula às vezes vai ficar bem enfadonho, vai causar bastante fadiga nos alunos. Pois bem, então muitos dos professores querem levar os alunos para a quadra ali, poliesportiva, para o ginásio ou algum campo aberto que as escolas têm, ou as instituições, ou até mesmo os colégios. Beleza? Então, a primeira dica que eu dou, galera, é que você tem que ter conhecimento, tem que ter formação na área para poder levar seu estudante para a realização de atividades na quadra. No meu caso, eu sou formado em educação física. Então, eu tenho uma propriedade que eu consigo avaliar meu aluno se eu vou levar ele não para a quadra, apesar que eu não sou médico. Então, o primeiro passo que o Luiz Carlos faria hoje seria exigir o atestado médico. Isso aí, sem sombra de dúvidas, iria ser exigido pelo Luiz Carlos para realizar as atividades físicas ali na quadra, que é imprescindível que você tenha ciência, né? Tenha em mãos um documento que resguarde você, professora, e você, professor, de como aquele aluno vai agir ali naquela hora. Porque clinicamente olhando para ele, você não consegue falar se ele tem ou não algum problema cardíaco, algum problema relacionado ou que pode gerar algum aneurisma e uma infinidade de problemas relacionados à saúde. Somente o médico vai poder definir isso. Então eu trouxe aqui, inclusive, para vocês, um site mostrando o que seria o atestado médico, tá? Então deixa eu achar aqui o meu site que está colocando para a gente o que é atestado médico. Tá aqui, achei. Tá aparecendo aqui para nós o que seria um atestado e como são os tipos de atestado médico, né? Não é você que não é médico que vai gerar atestado médico não, tá? O atestado médico, quais informações deve conter e quais tipos? Aí tem lá, como você deve saber, um atestado médico é um documento rígido, redigido e assinado por um profissional de saúde, comprovando a necessidade de um funcionário de se ausentar, por exemplo, no trabalho. Então, é uma das modalidades, né, quando eu falto trabalho. Mas no nosso caso aqui, a gente precisa de um atestado que vai permitir que seu aluno vá para a quadra realizar as suas atividades físicas. Ou seja, você precisa de um atestado de aptidão física. Tá aqui, dentre os vários atestados que a gente tem, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, atestado por doença, de acidente de trabalho, atestado de internação. Então, você precisa de um atestado de aptidão física. E aí vem a sua angústia, né? Professor, como que meu aluno vai ter um atestado de aptidão física se ele não vai nem ao médico? Aí complica bastante a sua situação, até porque você acabou de me afirmar que ele não vai nem ao médico. Ou seja, a possibilidade de acontecer um problema de saúde dessa pessoa com você aumentou. Se ele nem vai ao médico, ele nem faz exame regularmente, ele nem sabe como que ele está. Então, veja, o X da questão. Nós, profissionais de educação física, já tem que começar a se policiar nesse ponto. Principalmente se tratando de escola. Eu estou aqui para falar mais da escola como referência desse vídeo. Sou licenciado em educação física. Já procurei vários bacharéis em educação física. Mais de 20 professores também para conversar comigo sobre esse assunto, bem como professores formados também em licenciatura. Então, eu não estou no campo da academia. Bacana? Partindo da nossa realidade aqui de Goiás, né, da nossa realidade aqui de Goiânia, e através de várias pesquisas que eu fiz, de várias pessoas que eu sentei para conversar,
eu verifiquei que muitas academias, muitos colégios, muitas competições que não conseguem ali a priori já ter o atestado médico em mãos, pedem o teste de Parquet. O que seria esse teste de Parquet, professor? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem as perguntinhas do teste de Parquet, depois eu vou deixar o site aqui para vocês. E tem aqui para vocês também um exemplo e para que seria o teste de Parquet. Tá aí, ó. Deixa eu aumentar para vocês para a gente fazer a leitura junto. O que é o Parquet? Parquet é o nome dado para um questionário que deve ser aplicado ao indivíduo antes que comece a praticar atividades físicas regulares. Tá escrito aí, ó, pra gente, ó. Significado e tal. O principal objetivo do teste de Parquet é identificar possíveis limitações e restrições existentes na saúde da pessoa que tenciona a fazer exercícios físicos. Veja, a nível de Brasil, eu ainda estou estudando, eu estou falando a nível de Goiás, tá? A priori, esses estudos saíram aqui de Goiânia, inclusive de onde está sendo produzido esse vídeo. Então, eu estou indo para atmosferas maiores, começando aqui de Goiânia, a nível de Goiás e depois do Brasil. O teste Parquet, então, é muito utilizado, beleza? Principalmente para as pessoas que não têm condições aí de gerar um atestado médico a princípio. Não significa que ele não vai substituir aí a importância do atestado médico de aptidão física. Fique atento para isso. Então, eu tenho uma série de perguntas, esse aqui é de 2012, tá? Tem alguns mais recentes também, que eu tenho lá. Primeira pergunta, seu médico já disse que você possui algum problema cardíaco e recomendou atividades físicas sob apenas sua supervisão médica? Então, olha a importância aí do médico, do cardiologista, né? Que vai te avaliar. Você tem dor no peito provocada por atividades físicas? Então, por mais que você vai fazer o teste Parquet e a pessoa vai ali preencher, ela vai ter que ter passado por um médico em algum momento da sua vida, viu? Que a primeira pergunta é referente a isso. Você sentiu dor no peito no último mês? Você já perdeu consciência em alguma ocasião? Você tem algum problema ósseo? Deixa eu aumentar lá para você conseguir ver melhor. Você tem algum conhecimento, formação médica da própria experiência? Fatores de risco, idade de homem, colesterol, pressão arterial, tabagismo, diabetes, sedentarismo. E a partir do momento que você preencher ali, se corresponde ao fator de risco, portanto, somente saiba que deve procurar seu médico antes de realizar. Então, se alguma das perguntinhas ali já forem tendenciosas para algum fator de risco, não tem como você liberar seu estudante para ir para a quadra fazendo o teste Parquet. Lembrando que se ele for menor de idade, quem deve preencher esse teste Parquet para ele é junto com o termo de assentimento dos pais ou responsáveis, porque ele é menor ainda, ele não responsabiliza por ele mesmo, então o pai ou a mãe tem que assinar por ele ou a pessoa responsável, né, por essa pessoa. Bacana? O que significa, professor? Que a gente está cuidando aqui na educação física, gente, não é só do indivíduo, mas da saúde desse indivíduo também, tá? Não só do indivíduo ali como prática da atividade física escolar na sua escola, simplesmente para recreação. É um assunto muito sério, né? Eu costumo brincar demais nas minhas aulas, mas eu estou aqui para falar um assunto muito sério para vocês. Como profissional de educação física e professor já durante mais de 20 anos, eu não levaria hoje meus alunos para a quadra se eu não tivesse a garantia que ele está apto a realizar essas atividades físicas. Porque a gente está falando de vidas. E a partir do momento que a gente está falando de vidas, a gente tem que ter um cuidado maior. Muitas pessoas têm educação física e ela acaba caindo em descrédito, né, nas escolas. Mas a importância da educação física é gigantesca. Não somente nas escolas, mas também como um todo, como sua atmosfera toda da sua vida, a realização de atividades físicas. Lembrando sempre daí da regulamentação médica, você tem que passar por um médico. Mesmo se você for fazer o teste de Parquet, vocês viram ali que tem uma série de perguntas que precisa você ter passado pelo médico antes. Então, professor, eu vou usar o teste de Parquet
para liberar meus alunos para irem para a quadra. Perfeito. Se alguma daquelas perguntinhas não bater, e você vai ter que fazer um estudo sobre o teste de parquet, esse vídeo é muito curto para isso, a gente precisa ter mais vídeos para falar dessa experiência. Se você não se sentir preparado também para levar ele, não leve. Com outra ressalva, importante, para levar o aluno para a quadra, gente, tem que ser formado em educação física, né? Para você ter um mínimo ali de primeiros socorros, por exemplo, se seu aluno precisar, de saber quais são os procedimentos que você tem que fazer, se você precisar socorrer seu aluno ali, se ele tiver um infarto na quadra, tá? Então fique atento para isso. Educação física escolar não é brincadeira, é uma série de planejamentos que a gente tem que ter para falar sempre da saúde dos nossos alunos, tá? Então deixei aqui no nosso último slide ali o atestado médico assinado por um profissional responsável, no caso médico, pode ser, por exemplo, um cardiologista, e você também pode utilizar seu teste de parquet para nortear aí se seus alunos podem ou não participar de esportes, de realização de gincanas, de festivais, e aí vai. Bacana? Vamos lembrar que agora, recentemente, aqui no estado de Goiás, os esportes realizados em competições escolares obrigam o aluno a entregar o atestado médico, o que eu acho importantíssimo e eu também assino embaixo, concordo aí com a equipe organizadora. Vai realizar algum evento, seja ele futsal, basquete, natação, handball, não interessa, precisa do atestado médico para entrar em competição e eu assino embaixo, eu também iria cobrar do meu aluno o atestado médico em mãos. Fechado? Recado dado, então, se você não se sente seguro para levar seu aluno para a quadra, não leve, porque você pode estar gerando um problema, não é só profissional para você, você pode estar gerando um problema na vida do seu estudante. E eu costumo valorizar demais a vida e eu acho que vocês também aí que são professores e estão me assistindo. Bacana? Posteriormente eu vou fazer uma série de outros vídeos para falar sobre também educação física escolar. Espero que vocês tenham gostado desse. Um grande abraço do Luiz Primandade. Até mais. Valeu!